Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa situação bem delicada que está pegando fogo lá em Palmeira dos Índios, em Alagoas. Oi, pois é, essa questão da demarcação da terra indígena Chucuru-Cariri, um assunto que mexe com muita gente, né? Gera uma tensão social enorme. Exato. E para tentar entender isso melhor, a gente tem um material assim bem rico. Tem um artigo que dá um panorama geral, sabe, do conflito. Aham. E também 2 vídeos que mostram lados bem diferentes. Um é um desabafo, nossa, muito emocionante, de uma agricultora, a Nadi Clerja. Ela tá ali no meio, né? Sei. E o outro vídeo traz a visão de um desembargador, o Tutmés Ayran. Ele já olha a coisa por um ângulo mais legal, histórico. Entendi. Duas pontas bem distintas na mesma corda, né? Isso. E a nossa ideia aqui é justamente analisar a fundo essas narrativas, tentar entender de onde vem esse conflito todo, o que está em jogo para cada um e sentir a complexidade humana disso tudo, sabe? Com certeza. É fundamental ouvir todas as vozes. Então, para começar, acho que vale a pena ir direto para o coração da história, que é o relato da Nadi Clerja. A preocupação dela no vídeo, nossa, é quase dá para tocar. Imagino. Geralmente esses relatos são muito fortes. A angústia dela é visível, na voz embargada, sabe? Ela conta que essa apreensão toda, que antes ficava mais lá na roça, agora chegou na cidade. Ah, então a coisa se espalhou, né? Não ficou só na zona rural. Isso, o que para ela aumenta muito o problema. E o apelo dela é direto, sabe? Quase um grito. Cadê o governador? Cadê o presidente para ajudar nós? É uma busca por amparo mesmo. Uma sensação de abandono pelas autoridades, talvez? Totalmente. E a forma como ela descreve o trabalho deles é muito forte. Fala das mãos calejadas, dos pés rachados, da quentura do sol. Puxa. É a imagem daquela vida de luta, né? De gente simples que sente que construiu tudo ali com muito suor e agora com essa chance de perder a terra, o sentimento é de que estão tratando eles de forma desumana. Essa palavra é pesada, né? Muito pesada. Desumana indica um sofrimento profundo, uma sensação de injustiça muito grande. Sim, e essa emoção toda vem junto com uma crítica política bem direta. A Nadi Clerja não alivia para a prefeita atual, a Luísa Duarte, nem para a vice, Sheila Duarte. Diz que elas não estão nem aí. Ah, então tem uma questão política local bem acesa aí no meio. Tem sim. E ela até elogia o ex-prefeito James Ribeiro, diz que ele, mesmo tendo terras, está ajudando todo mundo, pequeno, grande. E aí ela solta. Isso é uma vergonha para Palmeira dos Índios. É um desabafo que mistura o pessoal com o político local, sabe? Entendo perfeitamente. Essa fala da Nadi Clerja, ela realmente captura o medo, a incerteza de muitos moradores não indígenas ali, né? Especialmente os pequenos produtores, os poceiros que estão na linha de frente. O artigo que a gente viu fala disso também, né? Exato, o artigo confirma essa apreensão. Detalha que o maior medo é o deslocamento forçado mesmo. Perder a terra, a casa, o sustento e sem garantia clara de indenização justa ou um plano de reassentamento que funcione, né? E o tamanho da área é considerável, pelo que entendi. É imenso. O artigo menciona um dado, assim, impactante. A área demarcada cobre mais ou menos 1/3 do município inteiro. 1/3? Nossa! Aí afeta muita gente mesmo, não só na zona rural. Com certeza. Chega perto da cidade ou até dentro, como a Nadi Clerja falou. E isso nos leva para uma questão maior, né? Essa insegurança jurídica fundiária que sempre aparece quando tem demarcação em área já ocupada. É verdade. Famílias que estão lá há muito tempo. Gerações, às vezes, com títulos que na época valiam ou simplesmente porque ocuparam e trabalharam a terra. Aí a perspectiva de perder tudo, é claro que gera angústia, gera conflito. Principalmente se o processo não for transparente, né? Se faltar diálogo. É um quadro humano muito, muito complexo. E aí, para fazer o contraponto a essa visão do medo, do impacto agora, a gente tem o desembargador Tutmés Ayran. A perspectiva dele é outra coisa. Sim, ele aborda por um viés diferente, né? Mais institucional, histórico. Isso. Ele começa o vídeo
falando de uma profunda admiração pelos indígenas. Elogia valores como igualdade, comunidade, coletividade. Já dá o tom, né? Sim, ele sinaliza a base do pensamento dele logo de cara. E o argumento central dele é direto. Quase que não tem conversa. Para ele, a demarcação não é escolha, não é negociação. É dever constitucional. E mais, é reparação histórica. Reparação pela expropriação que começou lá atrás com a chegada dos europeus, né? Exatamente. Ele diz que o Estado brasileiro tem que corrigir essa injustiça. Tem umas falas dele que são muito categóricas, tipo, se há um dono das terras no Brasil, são os índios. Forte essa afirmação. E ele reforça, as terras pertencem aos índios e têm que ser devolvidas aos índios. Chucuru, Cariri, não há como evitar isso. Para ele é simples assim, devolver o que sempre foi deles por direito. Olha, essa linha de raciocínio dele está bem amarrada na Constituição de 88, né? O artigo 231 é muito claro sobre os direitos originários dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Originário. O que isso quer dizer exatamente nesse contexto? Quer dizer que é um direito que vem antes do próprio Estado brasileiro existir. Não depende de papel passado, de título do governo. É anterior a tudo isso. Entendi. Então, quando ele fala em reparação histórica, é justamente essa tentativa da lei brasileira de reconhecer e, na medida do possível, compensar séculos de expoliação, de violência, de negação de direitos que os povos indígenas sofreram, principalmente com a terra deles. Ele coloca a demarcação numa perspectiva histórica longa e como uma obrigação legal do Estado hoje. Faz sentido. E ele também comenta a reação contrária lá em Palmeira, né? Ele não foge disso. E o que ele diz sobre isso? Ele critica o que chama de hostilidade marcada por desinformação. Diz que essa reação vem de interesses pessoais absolutamente pequenos e ilegítimos. Na visão dele, gente que se apossou de terra indígena e agora demoniza os índios para não devolver. Ele atribui a resistência a interesses particulares, então. Sim, e ele ficou muito indignado com uma história de quererem tirar dos índios do nome da cidade. Para ele, isso seria apagar a identidade, a história do lugar que está totalmente ligada aos indígenas. Entendo. É uma crítica dura à oposição local. Mas olha, tem um ponto importante na fala do desembargador que a gente precisa notar. Qual? Ao mesmo tempo que ele defende a demarcação como algo inevitável e justo, ele também pede uma solução civilizada, ele usa essa palavra. Ele reconhece que existem os poceiros não indígenas. Ah, ele não ignora os agricultores, como a Nadiclédia, não ignora. Ele fala daqueles que são trabalhadores e vivem do trabalho digno, honesto, sacrificado. E ele afirma com todas as letras, o Estado brasileiro tem o dever de indenizar e reassentar essas pessoas de boa fé. Ah, bom, isso é importante. Então ele reconhece que essas pessoas precisam de amparo. Sim. Mas aqui está o pulo do gato. Sobre o como fazer isso, ele insiste que essa compensação tem que ser feita de forma honesta, decente, pelos canais estatais. E não com ódio, mentira, desinformação. Entendi. Ele defende o direito dos indígenas, mas diz que o Estado tem que cuidar dos não indígenas afetados, só que do jeito certo, sem confusão. Exatamente. E essa ênfase dele, numa solução organizada pelo Estado, conversa muito com o que o artigo aponta, a falta de diálogo de mediação real entre os lados lá no conflito. Ele reconhece a necessidade de amparar, mas critica muito o jeito como a resistência está acontecendo, que ele vê como baseada em desinformação. Nossa, é muito interessante colocar essas duas falas lado a lado, a da Natclégia e a do desembargador Iron. Pintam quadros tão vivos, né? E tão diferentes da mesma coisa. Completamente. De um lado, o drama humano ali, na hora, a voz da agricultora, representando o medo real de perder tudo, o trabalho, as raízes, que os não indígenas criaram ali. É o presente ameaçado, o futuro incerto. E do outro lado, o argumento forte do desembargador, baseado na lei e na história, defendendo os direitos do Chucuru Cariri como justiça básica, uma reparação que não dá para adiar. É olhar para o passado para justificar uma ação agora, pensando num futuro de direitos indígenas garantidos. Fica muito claro que não é só uma briga por terra, né? É um choque muito mais fundo. Divisões de direito, de história, de pertencimento.
até de justiça. É isso. De um lado, os direitos individuais, familiares. A vida construída ali, muitas vezes com papéis que eram legais na época ou pela simples posse e trabalho. Do outro, os direitos coletivos, ancestrais, dos indígenas, reconhecidos na Constituição que vem antes dessa estrutura de terra do Estado. Uma colisão mesmo, exato. E essa colisão é o centro do conflito. O artigo descreve bem essa divisão na cidade. De um lado, a defesa dos direitos originários, do outro, o pedido de compensação social para os não indígenas. E não dá para esquecer que isso é um processo longo, né? Administrativo, judicial, envolve a FUNAI, a Justiça Federal. Sim, a FUNAI faz os estudos para identificar a terra, antropológicos, históricos. E a Justiça Federal muitas vezes entra para decidir sobre a validade disso tudo, ouvindo todo mundo. A decisão final de homologar a demarcação passa por muita coisa. Então, peraí. Se a base legal para demarcar é tão forte, como diz o desembargador, se o direito Chucuru-Cariri está na Constituição, por que a situação está tão explosiva assim em Palmeira? O que essa tensão toda diz sobre como o processo está rolando na prática? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? O ponto-chave talvez não seja só o conflito de direitos em si, que sempre existe em área ocupada, mas uma falha grave no processo, no como está sendo feito. A angústia da Nadiclédia, falando em abandono, em desumanidade, e a crítica do desembargador, a desinformação ou o ódio, parecem ser sintomas da mesma coisa. Que seria? A falta de diálogo de verdade entre o Estado, os indígenas e os não indígenas afetados. Falta transparência sobre o que vai acontecer, quando, como vai ser a indenização, o reassentamento. Falta principalmente uma comunicação clara e um plano concreto de apoio para essas famílias que se sentem ameaçadas. Entendi. A falta de informação clara e de um plano de ação do governo acaba piorando tudo. Exatamente. Essa falta de um caminho claro, de uma segurança futura para os poceiros, mesmo que seja em outro lugar, vira combustível para o medo, para a resistência, para a hostilidade que o próprio desembargador critica. O vácuo de informação e de ação concreta do Estado parece que está sendo preenchido pela desinformação e pela briga, em vez da busca por solução. Faz todo sentido. Quer dizer, mesmo que a demarcação seja legal, histórica, o jeito como está sendo comunicada e gerenciada, ou a sensação de que não está sendo bem gerenciada, está jogando lenha na fogueira do conflito social. É isso. A necessidade de reparação histórica não pode, na prática, passar por cima do impacto humano de agora, e da necessidade de construir pontes e não só muros, né? Pois é. E vale repetir, o próprio desembargador Airã reconhece que tem que amparar o poceiro de boa-fé, o trabalhador. Ele coloca isso como dever do Estado. A questão para ele não é se a terra volta para o Chucuru-Cariri, isso é inegociável pela Constituição, mas como essa transição acontece. O como é o grande problema. É o desafio crucial. Como garantir o direito indígena e, ao mesmo tempo, dar justiça, apoio financeiro, alternativa de terra e um futuro digno para os agricultores não indígenas que vão sair. O clima que a gente vê nas fontes, o desespero da agricultora, a falta de diálogo no artigo, a crítica do desembargador à hostilidade, sugere muito forte que esse como está falhando. Está inadequado, ou pelo menos está sendo muito mal comunicado e executado, e isso só aprofunda a divisão. Bom, resumindo então nossa análise. A gente está diante de um nó bem apertado lá em Palmeira dos Índios. De um lado, o impacto humano direto, o medo real de agricultores como a Nadiclégia, vendo a vida ameaçada pela demarcação. Vidas construídas ali, né? Exato. E do outro lado, a afirmação forte dos direitos históricos e legais dos Chucuru-Cariri, defendida pelo desembargador Airã como lei e como justiça reparatória. As visões são opostas, o diálogo parece quebrado e a tensão altíssima. E a complexidade é gigante. Não dá para simplificar em certo ou errado. São direitos legítimos, necessidades humanas que bateram de frente por causa de um processo histórico brasileiro muito complicado de ocupação de terra, da relação do Estado com indígenas e com pequenos agricultores. Uma solução justa precisaria de mais. Mais mediação, né? Mais cuidado. Muito mais. Uma mediação estatal presente, eficaz, sensível, planejamento detalhado,
informação transparente e um programa forte de apoio e compensação para todo mundo afetado, construído com diálogo. Coisas que, pelo que a gente viu hoje, parecem faltar ou serem insuficientes lá agora. E isso, infelizmente, só alimenta mais o conflito. É, complicado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se por um lado tem essa força toda da reparação histórica para as injustiças contra os povos indígenas, como o desembargador coloca, e por outro tem a realidade das mãos calejadas da agricultora, que simbolizam vidas de trabalho, raízes criadas por não indígenas ali, muitas vezes dentro da lei da época. Como equilibrar isso na prática? Como uma sociedade consegue achar um equilíbrio justo? Como pesar a correção de erros do passado com respeito às vidas, aos investimentos, às histórias construídas mais recentemente por outros grupos? O que significa, no fim das contas, buscar justiça num cenário tão carregado de história, de leis diferentes e, acima de tudo, da humanidade de todo mundo ali, mesmo que estejam em conflito? Fica aí pra gente pensar. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.